Saúde, paz e prosperidade. Eu sou Luciano Timóteo, sou gestor por formação, trabalhei muitos anos em uma multinacional. Só esse ano eu faço 10 anos de ministério pastoral, 20 de evangelho. E pregando o evangelho por esse Brasil, eu pude perceber que a Igreja de Cristo, ela tem no seu seio, ainda em pleno século 21, 3 grandes dúvidas que influenciam diretamente na qualidade de vida do povo de Deus. A primeira grande dúvida é quem somos, a segunda é o que temos e a terceira é para que nós somos chamados. Quando você descobre quem você é, qual é a sua identidade, todo o resto fica muito mais fácil. Primeiro ponto é nós entendermos qual é o papel da igreja, quem é a igreja, para que essa foi vocacionada. E o nosso intuito e a nossa ideia é dirimir questões tais quais como essa e lançar luz, a fim de que você tenha um entendimento mais claro e uma vida mais simples e objetiva, cumprindo o que diz a palavra ao seu respeito. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o povo escolhido, a nação santa. Nós somos um com o Senhor, chamados para reinar em vida, conforme Romanos 5,17. Agora, a falta desse entendimento tem levado a igreja a viver uma vida de servidão, onde a linguagem é pagar o preço, sofrer, penar, e nós temos visto pessoas vivendo uma vida aquém e distante das verdades ensinadas por Cristo. Como se isso não fosse suficiente, não saber quem é, não sabe se também o que tem. Se eu não sei quem eu sou, como eu saberia aquilo que eu tenho? A Bíblia diz em Romanos 8,17 que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu penso comigo, se eu sou herdeiro daquele que se diz ser dono do ouro e da prata, como eu posso viver uma vida aqui distante dessa verdade? O conhecimento dessa verdade não tem sido executado porque as pessoas não entendem quem são e o que Cristo nos proporcionou. Cristo nos proporcionou herança. E só para te chocar um pouco, existe um texto em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, que diz: vós bem sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. A maioria dos líderes, eles têm dificuldade em falar que essa é a vontade de Deus, que você enriqueça. Como é? Isso mesmo, enriqueça em todas as áreas, na área financeira, espiritual, familiar, em todas as áreas. E, bom, se isso ainda não é o suficiente, não saber quem é, o que tem, não sabemos para que fomos chamados. Ficamos dando voltas e voltas e voltas. A diferença entre Jesus e os fariseus era que Jesus ele tinha uma linguagem direta, clara, objetiva. A vontade de Deus é que nós venhamos viver aqui na terra o reino dele, tal qual é lá no céu. Essa é a vontade de Deus, que nós manifestemos essa vida, a fim de que as pessoas olhem para nós e queiram servir ao Senhor. Ou seja, a ideia de Deus é que você, Igreja de Cristo, seja a vitrine de Deus na terra. Agora, uma vitrine suja atrai alguém? Uma vitrine sem itens atrai alguém? Uma vitrine quebrada, manchada, surrada? Não, a vitrine tem que estar linda, impecável. E essa é a ideia de Deus, que você manifeste o caráter e a vida dele. Se tudo isso não fosse bastante, ainda temos uma grande confusão sobre o seguinte assunto: as alianças. Eu vejo as pessoas misturando a antiga aliança com a nova aliança com a antiga aliança. As mensagens são confusas, elas misturam o Antigo Testamento com o Novo com o Antigo, e as pessoas vivem uma vida diferente do que vivia a igreja do primeiro século e do que Cristo pregou. Mas sobre esse assunto nós vamos falar no próximo vídeo.